Nos tempos em que nós vivemos, nada melhor do que sermos animados e encorajados. Então você vai gostar muito das nossas necessidades locais de hoje. O tema é: continuem a encorajar uns aos outros. Vamos dar atenção ao irmão Ailton Pereira. Já aconteceu alguma vez de você estar meio para baixo, meio desanimado, e depois você ouve alguém falar uma coisa que te levantou, te animou? Então, se isso aconteceu com você, você sabe muito bem a importância de encorajar. Todos nós precisamos de encorajamento, especialmente nessa época, né? Restrições, né? Não só por parte das autoridades, né, do governo, médicas, mas também por parte do próprio escravo fiel. A organização de Jeová quer o nosso bem, então restringe a gente para ficar em casa, como se diz. Mas acontece que o diabo pode querer se aproveitar dessa situação. E ele sabe que, às vezes, essas situações podem afetar o emocional de alguém, pode deixar a pessoa desanimada. Então, nós precisamos lutar contra ele por nos encorajar uns aos outros. De onde vem o maior encorajamento? Certamente é de Jeová. Vamos ler isso na Bíblia? Convido os irmãos a acompanharem o Salmo 34, versículo 18. Salmo 34, versículo 18. Jeová está perto dos que têm coração quebrantado. Ele salva os que têm espírito esmagado. A nota diz: os que estão desanimados. Então, apesar da gente estar meio que isolado, né? Na sua casa, no seu apartamento, mas nós não estamos sozinhos. Jeová está conosco para nos encorajar. Veja o exemplo de Jesus Cristo. Jeová e Jesus trabalharam por eras, eões, como se diz, né? Juntos. Mas será que quando Jesus estava na terra, Jeová não achou necessário encorajá-lo? Não, certamente que Jeová estava sempre pronto a encorajar Jesus. Lembra que por 2 ocasiões, Jeová falou direto dos céus: este é meu filho amado, a quem eu aprovo? Mateus 7,37, quando ele estava iniciando o seu ministério sagrado, e Mateus 17,5, quando estava próximo do final do seu ministério. Qual era o objetivo de Jeová? É como se ele estivesse falando para Jesus Cristo: meu filho, fique tranquilo, você está se saindo muito bem, você tem o meu apoio. Então, irmãos, nós também podemos sentir esse encorajamento da parte de Jeová. Jeová tem um sentimento terno para com todos os seus servos. Ele realmente nos ama e ele está conosco. Embora invisível, para nós ele está muito real. É interessante que Jeová encorajou Jesus também de uma outra forma. Querem acompanhar a leitura aqui em Lucas 22? Imagine a situação. Jesus estava nos últimos momentos da sua vida na terra, orando fervorosamente ao seu Pai. Então, o que aconteceu? Veja o que diz Lucas 22, versículo 43. Apareceu-lhe então um anjo do céu e o fortaleceu. Pode imaginar a cena? Se você ver essa foto, lá atrás estão os apóstolos dormindo. Jesus Cristo estava sem um apoio físico de alguém. Certamente ele sentia a mão de Jeová, o encorajamento de Jeová, mas Jeová achou que era bom aparecer alguém visível para Jesus. Provavelmente um anjo com quem Jesus tinha alguma amizade.
lá nos céus, uma amizade mais achegada. Como isso foi animador para Jesus Cristo. Ele deve ter falado palavras de ânimo, de encorajamento, que certamente nortearam também Jesus na sua fidelidade e integridade. Certamente aquilo fez uma diferença em Jesus. Então, muitas vezes, Jeová pode fazer assim também conosco, né? Manda alguém, um anjo, ou uma anja, vamos dizer assim, uma pessoa, né? Um irmão, uma irmã, para nos falar palavras de encorajamento. Então, Jeová sabe que a gente está enfrentando uma situação difícil, por isso ele também quer nos encorajar. Uma das melhores maneiras também de Jeová nos encorajar está aqui em Hebreus capítulo 10, vamos ler? Hebreus capítulo 10. Conhecemos essa passagem bíblica como sendo uma ordem estrita de Jeová. Hebreus 10, 24 e 25. E pensemos uns nos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir como é costume de alguns, mas nos encorajando uns aos outros, e ainda mais ao passo que vocês veem chegar o dia. Analise esse texto. Aqui no começo fala, pensemos uns nos outros. A nota diz, preocupemo-nos uns com os outros. Estejamos atentos uns aos outros. Olha que coisa interessante. Jeová quer que nós pensemos, nos preocupemos, estejamos atentos um ao outro. Nós somos uma família, não é verdade? Então, lembra quando a gente estava indo nas reuniões, cumprimentando, abraçando as irmãs, se beijando, como é costume na nossa região? Então, é tão bom isso, né? Mas, ao mesmo tempo, reconhecemos que agora não é possível esse contato físico, né? Mas essa ordem não é eliminada por conta disso. Aqui falou que a gente deve continuar pensando nos irmãos. É por isso que nós vemos os irmãos fazendo empenho, para se reunir por teleconferência. E nós temos recebido relatórios de vários lugares de irmãos no país fazendo isso com bom êxito. Recebemos uma ligação hoje telefônica aqui em Betel, que irmãos da Bahia, interior da Bahia, com a internet às vezes não muito fácil, mas se comunicaram, fizeram a reunião. Irmãos idosos também, que às vezes têm uma dificuldadezinha com eletrônicos, mas foram ajudados, reagiram bem, estão amando esses arranjos. Parabéns, queridos irmãos. É uma maneira de obedecer à lei de Jeová, de se reunir, de encorajar um ao outro, e ao mesmo tempo acatar essa orientação do escravo fiel e prudente. Coloque-se na situação de Herod King. Lembra dele? Saiu até um vídeo, com o tema Ele se manteve fiel na prisão. Então, ele compôs vários cânticos enquanto estava na prisão para manter a mente ativa, certamente lembrando das reuniões. Mas a celebração, ele disse que nunca passou em branco. Todos os 5 anos que ele teve lá, ele fez a celebração. Como é que ele fazia? Ele olhava pela janela, via a lua cheia, fazia o cálculo mais aproximado da data da celebração para estar unido com os irmãos do mundo inteiro. E aí, ele diz que os guardas forneciam lá latas de alimento de passas, e com isso ele conseguia fazer o vinho. E o arroz, que não era fermentado, servia de pão. Então, ele achava que estava unido com os irmãos do mundo inteiro. Então, certamente, se ele estivesse no nosso meio, imagine quanto proveito ele tiraria dos videoclipes, Imagine, irmão Herod King na prisão acessando o nosso site JW, que riqueza ele teria, Então nós temos isso, é verdade, você está preso aí na sua casa, mas você pode acessar, tem uma infinidade de vídeos, de matérias, de relatórios que nós podemos tirar proveito. Agora, outra coisa que pode nos dar muito encorajamento está aqui em João 15, 11, vamos ler? João 15, 11. Jesus Cristo falando com seus discípulos.
Eu lhes disse essas coisas para que vocês sintam a mesma alegria que eu, e a sua alegria se torne plena. Então Jesus falava para os seus discípulos sobre a verdade, porque isso dava alegria para ele, mas também dava alegria para seus discípulos. Realmente, trazendo isso para a pregação, irmãos, a pregação nos encoraja. Não é verdade? Quantas vezes a gente ouviu irmãos falarem que ia desanimado para o campo, mas voltava animado. Isso acontece ainda, mesmo por meios eletrônicos, como a gente viu nessa reunião, né? Revisita por meios eletrônicos, estudos bíblicos. Então, irmãos, queremos manter uma atitude positiva. Lembrar, irmãos, que a pregação é uma ordem. E nós fomos comissionados, designados por Jeová e Jesus para realizar essa pregação. Imagine, a pregação está chegando ao clímax. Quanta gente está aprendendo a verdade. E essas coisas acontecendo é mais um motivo para a gente dar um testemunho para eles. Não é verdade? Já dá uma introdução na nossa conversa, né? E aí, você acha que isso é um castigo de Deus e tal? De repente você pode entrar num assunto para falar a respeito de Jeová. De fato, somos colaboradores de Jeová na obra de pregação. Agora, lembra do Harold King novamente? Lembra da experiência dele? Como é que ele podia pregar? Ele sabia que a pregação era vital para ele manter a espiritualidade. Então ele dava testemunho nas portas imaginárias. Né? Ele ia num canto da cela, batia, ninguém atendeu. Foi no outro canto, ninguém atendeu. Foi no outro canto, senhora Carter mostrou interesse. Aí ele começou a fazer revisitas para a senhora Carter. Ele foi desenvolvendo temas do livro Seja Deus Verdadeiro. Agora, curioso, ele diz na experiência, fazia tudo isso em voz alta, para que o som dessas palavras as gravasse ainda mais na minha mente e coração. É verdade que os carcereiros pensavam que eu estava ficando doido, ele diz, né? Mas eles também estavam recebendo testemunho. Olha que coisa maravilhosa! Então, irmãos, nós temos esse grande privilégio de participar na pregação das boas novas. O fim está próximo. Tudo está mostrando que o fim está bem perto. Então, queremos aproveitar o tempo que resta para fazer a vontade de Jeová ainda mais plenamente. Veja aqui o Salmo 27, que palavras consoladoras para nós. Salmo 27, vamos ler primeiro o versículo 1. Jeová é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Jeová é a fortaleza da minha vida. De quem terei pavor? De fato, né, irmãos? Jeová é que nos dá forças. Veja agora o versículo 5. Pois no dia da calamidade, Ele me protegerá no seu abrigo. Ele me esconderá no seu lugar secreto, a sua tenda. Ele me porá no alto sobre uma rocha. Não se sente assim amparado por Jeová, como estando na tenda dele? E por fim, o versículo 14. Espere em Jeová, seja corajoso e forte de coração. Sim, espere em Jeová. É verdade, irmãos, nós somos fortes, nem sempre fisicamente, mas aqui falou que a nossa força é no coração, nossa devoção a Jeová. É isso que nós queremos passar uns para os outros, nos encorajando espiritualmente. Dessa forma estaremos obedecendo a Jeová e nos alegrando em sermos a família dele.